Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, eu quero compartilhar algo muito especial com vocês. Algo que vem do coração e que atravessou gerações da minha família. Vou contar algumas das histórias que o meu pai, Remy Medeiros, me contava. E o mais incrível é que essas histórias ele ouviu do meu avô, Acelino Medeiros. Meu avô era um contador de causos, de mão cheia. Ele tinha um jeito único de nos transportar para o passado, para a vida daquela época. Ele descrevia com uma paixão contagiante como era o sistema de vida, as dificuldades que enfrentavam, mas também, e principalmente, os grandes feitos que conseguiam, com muito esforço e suor. O que mais me fascinava era a ênfase que lhe dava a certos detalhes. Eram pequenas coisas que, na voz dele, ganhavam uma importância imensa e nos deixavam completamente suspensos, presos em cada palavra da narrativa. A gente ficava imaginando cada cena, cada personagem, cada desafio. Meu pai sempre descreveu o avô Acelino como uma pessoa muito boa. Um homem que trabalhou com imensa dificuldade para conquistar tudo o que teve. Ele não nasceu em berço de ouro, muito pelo contrário. Mas a falta de recursos nunca foi um impedimento para a sua inteligência e a sua vontade de fazer o bem. Ele era um homem extremamente inteligente, que sempre se esforçava para fazer o melhor que sabia e que podia. E não só para si mesmo, mas ele tinha um interesse genuíno em ajudar os outros, em estender a mão para quem precisasse. Essa era uma das suas maiores qualidades, essa generosidade inata. A educação formal dele foi bem pouca, quase nenhuma. A vida lhe impôs desafios desde muito cedo. A mãe dele, minha bisavó, partiu para o mundo espiritual quando ele era apenas um menino pequeno. Imagina a dor e o vazio que isso deixou. Ele acabou sendo criado pelas irmãs mais velhas, que assumiram essa responsabilidade tão jovens. Ele também passou um tempo na casa do avô dele, como ele mesmo dizia, em Serra Baixo. Esse período foi fundamental na sua formação. O lugar onde ele realmente morava, onde cresceu e construiu sua vida, era conhecido como Serra Acima, na belíssima cidade de São Francisco de Paula, aqui no nosso Rio Grande do Sul. Essas histórias são um tesouro, um elo que nos conecta com nossas raízes, com a força e a resiliência dos que vieram antes de nós. Elas nos ensinam sobre a vida de uma forma que nenhum livro de história consegue. São lições sobre perseverança, sobre comunidade, sobre a importância dos laços familiares. Uma das histórias que meu pai mais gostava de repetir era sobre a astúcia do meu avô para resolver problemas. Naquela época, sem a tecnologia que temos hoje, tudo dependia da criatividade e da habilidade manual. Certa vez, uma peça importante de um maquinário da fazenda quebrou, e conseguir uma nova levaria semanas, talvez meses, vindo da cidade grande. A colheita não podia esperar. O prejuízo seria enorme. Enquanto todos se desesperavam, meu avô Acelino ficou quieto, observando a peça quebrada por um longo tempo. Ele caminhou pelo galpão, pegou um pedaço de metal aqui, uma ferramenta ali. Ninguém entendia o que ele estava planejando. Ele passou a noite inteira na oficina improvisada, com a luz de um lampião a querosene. O som do martelo e da lima ecoava pela madrugada. Pela manhã, quando o sol nasceu, ele apareceu com uma peça nova, forjada à mão. Não era idêntica à original, mas era funcional, perfeitamente adaptada. Ele tinha reinventado a peça, usando apenas sua inteligência e os recursos limitados que tinha. A máquina voltou a funcionar, e a colheita foi salva. Isso não era apenas sobre consertar uma máquina. Era uma demonstração de como a necessidade aguça o engenho. Era sobre não se entregar diante do primeiro obstáculo. Meu avô não via um problema. Ele via um desafio a ser solucionado. E essa mentalidade é algo que tento carregar comigo todos os dias. Outro caso que me marcou profundamente fala sobre sua relação com a natureza e os animais. Ele conhecia os segredos da mata, os ciclos da lua, o tempo de plantar e de colher apenas observando os sinais ao seu redor. Ele tinha um respeito profundo pela terra que o alimentava.
Meu pai contava que, durante uma seca muito severa, os animais da região começaram a sofrer muito. As fontes de água secaram e o pasto desapareceu. Meu avô, vendo o sofrimento dos bichos, tanto os seus quanto os selvagens, teve uma ideia. Ele se lembrou de uma nascente antiga, quase esquecida, no meio de uma mata fechada, um lugar que poucos conheciam. Ele pegou suas ferramentas e, sozinho, abriu uma trilha até lá. Limpou a área da nascente, que ainda vertia um fio de água, e cavou um pequeno reservatório, para que a água pudesse se acumular. Todos os dias, antes do sol nascer, ele ia até lá, para garantir que o local estava limpo, e que os animais podiam beber em segurança. Ele salvou não só o seu próprio gado, mas também deu uma chance a veados, capivaras e tantos outros animais da fauna local. Ele entendia que tudo na natureza está conectado, e que a nossa sobrevivência depende do equilíbrio do todo. Essa história me ensina sobre empatia, sobre cuidar do nosso planeta e de todas as formas de vida. Essas narrativas, passadas de avô para pai e de pai para filho, são a nossa herança mais valiosa. Elas moldaram quem somos, nossos valores, nossa visão de mundo. Elas nos lembram de onde viemos e da força que carregamos em nosso DNA. Cada causo é um tijolo na construção da nossa identidade. Contar essas histórias aqui para vocês é uma forma de honrar a memória do meu avô, Acelino, e do meu pai Remy. É uma forma de garantir que essa chama não se apague, que esses ensinamentos continuem vivos, inspirando outras pessoas, assim como me inspiraram. Porque as melhores histórias não são as que estão nos livros, mas aquelas que estão gravadas na alma da nossa gente. Muito obrigado por me acompanharem nessa viagem ao passado, por abrirem seus ouvidos e corações para as histórias da minha família. Espero que tenham gostado. Se você também tem uma história de família que te inspira, compartilhe um trecho aqui nos comentários. Vou adorar ler. Não se esqueçam de deixar o seu like, se gostaram do vídeo, e claro, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perderem os próximos causos e conteúdos que preparamos com tanto carinho. Um grande abraço a todos e até a próxima.